Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, porque eles vão jogar muito sujo em 2022, eles já estão planejando um gabinete do ódio turbinado com os bilhões do Bolsolão para espalhar muitas fake news. Então precisaremos de muito alcance para a gente levar a verdade para as pessoas. Um segundinho, inscreva-se aqui. E se você já é inscrito, curte o vídeo aí. Agora, vamos falar de uma pesquisa que mostrou o Sérgio Moro na frente de outros candidatos da terceira via com 11 pontos de vantagem. E essa pesquisa foi divulgada pelo Antagonista. O nome da pesquisa é Ponteio Político. A pesquisa foi feita entre os dias 16 e 18 de novembro. Só que tem uma coisa. O Ponteio Político é uma empresa cujo CNPJ foi registrado no dia 16. Fala, como assim, Thiago? Então eles registraram o CNPJ, contrataram as pessoas e começaram a fazer a pesquisa no mesmo dia? É. Para piorar, essa pesquisa, a primeira vez onde ela foi divulgada foi no portal Antagonista. O Antagonista é assim com o Sérgio Moro, eles são o portal oficial do lavajatismo. Inclusive o Sérgio Moro escreve, tem salário lá na Cruzoé, que é a revista do Antagonista. O Antagonista e a Cruzoé são do mesmo grupo, e o Sérgio Moro é funcionário deles. E aí, eles foram os primeiros a divulgar. Olha, Sérgio Moro tem 11 pontos na primeira pesquisa depois da filiação ao Podemos. Só que tem uma coisa, a pesquisa não mostra, por exemplo, outras pesquisas mostram o que as redes sociais falam. Eu vou te dar um exemplo. O Sérgio Moro se filiou ao Podemos e foi um fracasso nas redes sociais. Ele não ganha seguidores novos, ele continuou ganhando o mesmo número de seguidores, assim, menos de 1.000 por semana, logo depois da filiação ao Podemos. As menções ao nome do Sérgio Moro foram baixíssimas, a maioria das menções eram negativas e eu vi uma bolha sobre as menções ao Sérgio Moro, mais ou menos 25 a 30% das menções ao nome dele na semana em que ele se filiou ao Podemos eram menções positivas. O pessoal do MBL, Danilo Gentili, enfim, dessa gentalha lavajatista que apoia a segunda via do bolsonarismo e que se precisar votam no Bolsonaro de novo. Pois bem, esses eram menções positivas. Depois, muitas menções negativas. Mais ou menos 60% das menções negativas foram feitas pelo bolsonarismo. Eles estavam atacando o Moro, eles estão começando a eleger o Sérgio Moro como rival número 1. Não é o Lula agora, é o Bolsonaro. E mais ou menos 40% das menções negativas, não estou fazendo aqui 28, 60, 40, dá mais de 100, não. Das negativas do total, 60 bolsonarismo e 40 foi o pessoal da esquerda também atacando o Sérgio Moro por ser um juiz ladrão. Então, o Sérgio Moro está com inúmeros problemas nas redes sociais e mesmo assim, com tanta menção negativa, muito mais do que positiva, o número de menções ao Sérgio Moro foi, assim, muito menor do que menções ao nome do Bolsonaro, até porque ele é presidente, e ao Lula. E o Lula tem quase 100% de não quase 100%, mas 60%, 70% de menções positivas, o que nas redes sociais é uma coisa muito, muito grande, porque as pessoas tendem a falar mais do que as incomodam. E tendem a viralizar mais posts com denúncias e com críticas do que posts com elogios. Mesmo assim, o Lula tem mais menções positivas, o que é uma coisa, assim, extraordinária. Fora que nessa semana, pela primeira vez, desde que o Bolsonaro é presidente, o Lula passou o Bolsonaro em menções. Por quê? Porque o Lula foi para a Europa e fez assim, foi recebido como presidente pelo presidente da França, foi recebido pelo presidente da Alemanha, pelo futuro primeiro-ministro da Alemanha, da Alemanha, da Espanha, enfim, ele foi recebido com pompas de chefe de Estado. Então as menções ao Lula foram muito maiores do que as do Bolsonaro na rede e nem se compara com o Sérgio Moro. Aí, uma pesquisa cujo CNPJ foi registrado no dia 16 de novembro, vai lá e faz uma pesquisa do dia 16 ao dia 18. No dia 18, ainda à noite, o Antagonista vai lá e fala: Moro tem 11 pontos na primeira pesquisa depois da filiação. Aí o Bolsonaro estava lá com 23%, 24% e o Lula na frente. Só que tem uma coisa, essa pesquisa difere de todas as outras. Eu vou te dar um exemplo. No Vox Populi, o Moro tinha 3 pontos. 3 pontos. No IPEC, o Moro tinha 8, depende da pesquisa, ele vai de 8 a 10 pontos. Ou seja, 11 pontos ali estaria na margem de erro da pesquisa do IPEC. Ele fica ali naquela margem, porém, nas pesquisas com o Sérgio Moro, que começaram a serem feitas agora, depois nos últimos 1 mês e meio, 2 meses, porque até então tinha muita pesquisa sem o Moro, o Bolsonaro sempre perde pontos. Nessa pesquisa, não. O Bolsonaro não perdeu nada. Ele continua ali com os 20 e tantos por cento dele, na média normal dele, e o Moro com 11 pontos, com uma porcentagem bem alta. Aí você fala, de onde o Moro tirou tantos votos? Estranho. Aí, horas depois, o Antagonista também publica, olha, em pesquisa sem Bolsonaro, o Moro chega a 18 pontos. Em pesquisa sem Bolsonaro, o Lula tem 60% dos votos válidos, mas
eles estavam ali tentando promover, olha, o Moro chega a 18 pontos, que ele pega mais 7 pontos dos 24 do Bolsonaro. Quer dizer, ele tá pegando ali mais de um quarto dos bolsonaristas migram para o Sérgio Moro. Eles falam, o Sérgio Moro vai crescer, ele vai pegar os bolsonaristas. Isso começou a desesperar o Bolsonaro. O pessoal da esquerda ficou meio cético, falou, pô, peraí, vem uma pesquisa que nunca existiu, começa a falar que o Moro tá com 11, sem o Bolsonaro ele vai 18, estranho. Bom, de qualquer maneira o Lula ainda ganha de todo mundo. Mas, muito estranho, essa pesquisa não divulgou relatório, não divulgou. Algumas reportagens, tem uma agência pública, entrou em contato com eles, e o dono da empresa falou, não, só na terça-feira vai sair o relatório. Falou, então vocês vazam para o antagonista, que é o porta-voz oficial do Sérgio Moro, uma pesquisa que mostra o Sérgio Moro muito acima do normal das outras pesquisas, mas não tem relatório da pesquisa. Pô, muito estranho, de uma empresa que acabou de ser criada. Não parece muito uma pesquisa chamada, lembra da Paraná Pesquisas? Ainda existe a Paraná Pesquisas. Eu lembro no segundo turno de 2014, logo que saiu o primeiro turno, a Dilma estava lá com uma porcentagem abaixo do esperado, o Aécio Neves foi para o segundo turno, e aí no terceiro, quarto dia depois da eleição, saiu pesquisa, Aécio Neves com 60% dos votos, Dilma com 40%, o Aécio Neves com 20 pontos de vantagem contra a Dilma. Eu lembro que muita gente ficou desesperada, eu falei, gente, uma pesquisa que ninguém nunca ouviu falar, tá completamente errada. Aí depois saíram as outras, no fim a Dilma ganhou, só para você ver, é uma pesquisa... Credibilidade, ó, vão ter que lutar, essa empresa nova aí, para um dia ter credibilidade, porque, ó, no momento é zero. Aí, o bolsonarismo começou a se desesperar. Desespero no Palácio do Planalto. Por quê? Eles não têm apenas essa pesquisa. O Palácio do Planalto tem pesquisas internas. Cada partido tem pesquisas internas. Muita gente não sabe, mas os partidos eles contratam dois tipos de pesquisa. Um tipo são as pesquisas que vão para a rua. Vão lá para a rua, entrevistam lá 1.000 pessoas, tudo mais. Alguns contratam nos seus diretórios estaduais para ver em cada estado. Até os ajuda a saber qual candidato lançar, qual candidato não lançar, para ter uma ideia do termômetro das ruas. Ok. Fora isso, a maioria dos partidos contrata trackings. O que são trackings? Trackings é o tipo de pesquisa que é feita por telefone, só que é feita semanalmente ou bissemanalmente, ou seja, a cada 7 ou cada 15 dias. O importante do tracking não é o resultado da pesquisa, não é exatamente o resultado, e sim a tendência. Se alguém está subindo, se alguém está caindo. E a tendência em algumas perguntas. Então o Palácio do Planalto tem pesquisa interna, lá o governo Bolsonaro, mostrando que o Sérgio Moro pode pegar quase metade dos votos do bolsonarista. Isso acendeu o alarme 100%. Por quê? Porque o Sérgio Moro tem grande apoio da grande mídia, apoio maciço da grande mídia, e o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele começou a pensar em colocar o Fábio Faria, aquele que está sendo agora acusado de levar o Olavo de Carvalho para os Estados Unidos em voo da FAB, como vice. Porque o Fábio Faria é da família do Silvio Santos, e aí ele sabe que ele terá apoio 100% da SBT, custe o que custar. Aí ele compra o apoio da Record, que é comprado mesmo, e ele consegue, com 2 canais de TV, tentar empurrar a candidatura dele para bater de frente com a Globo, Estadão, Folha, que vão de Sérgio Moro. Então, desespero no bolsonarismo, por quê? Porque ele não sabia disso. Eles pensavam até então que o Sérgio Moro pegava pouquíssimos votos do bolsonarismo, mas o potencial é de 50% hoje. Esse potencial pode aumentar. Alguns assessores do Bolsonaro disseram a ele, Bolsonaro, você pode ficar fora do segundo turno. Você disputando a eleição tem uma chance de você ficar fora do segundo turno, você tem que eleger o Sérgio Moro como seu rival número 1 nesse momento. Claro, o grande rival dele é o Lula, porque o Lula tá para ganhar no primeiro turno, o Lula é o líder de todas as pesquisas, ganha de todo mundo, ganha do Bolsonaro com mais de 20 pontos de vantagem no segundo turno em algumas pesquisas, em outras está 19, 18, tem pesquisa que o Lula tá com mais que o dobro dos votos do Bolsonaro, ganha do Moro, ganha de qualquer um da terceira via facilmente, mas para o Bolsonaro estar lá e levar uma surra do Lula no segundo turno, tem que o Bolsonaro estar no segundo turno. Para ele estar no segundo turno, ele tem que começar a atacar o Moro, porque o Moro tem o potencial de crescimento. E agora, o Moro está começando a usar, junto com a grande mídia, que começou a veicular essa pesquisa, começando a usar aquela mesma coisa que usava na Lava Jato, que é o quê? Mentira. Pegar uma coisa sem credibilidade nenhuma, fazer um escarcéu em cima daquilo, falar, tá vendo o Moro, não sei o quê, chega a 18 pontos sem o Bolsonaro. Para quê? Para o pessoal do MBL, que também são especialistas em comunicação de rede, fazer um escarcéu quanto a isso,
para que parte dos bolsonaristas que estão pensando em mudar o voto pensem, opa, peraí, tem um outro fascista aqui que pode ser uma fascista de estimação. A gente sabe que o Sérgio Moro é tão fascista quanto o Bolsonaro, inclusive foi o Sérgio Moro quem coagiu o porteiro do caso Marielle a mudar de depoimento, lembra disso? Foi o Sérgio Moro quem inventou o excludente de ilicitude, que daria a policiais o direito de matar. O Sérgio Moro tem várias propostas fascistas até hoje. A gente sabe que foi o Sérgio Moro quem utilizou de todo o tipo de expediente fascista na Lava Jato. Não vamos jamais esquecer do Cancellier, que era o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. O Cancellier foi levado ao suicídio pelo pessoal da Lava Jato. Vamos lembrar que o Sérgio Moro prendia as pessoas sem provas. Quando o Sérgio Moro não conseguia provas na investigação contra alguém, o Sérgio Moro, isso a Vaza Jato mostrou, ele e o Dallagnol, eles criavam, olha isso só é feito em ditaduras. Eles criavam um processo secreto, ou seja, o Dallagnol chegava, ele por ser procurador, já cartas marcadas, eles deviam combinar isso pessoalmente, ele falava, vou abrir investigação contra fulano. Sérgio Moro como juiz, secreta, sigilosa, ninguém pode saber. O Sérgio Moro, o juiz, falava, ok, só os dois sabiam. Aí, no meio dessa investigação, junto com a Polícia Federal de Curitiba, que estava assim, inclusive o Sérgio Moro levou todo mundo para o Ministério da Justiça, quando ele foi ministro do Bolsonaro, eles fazem, vamos pedir o grampo aqui. Aí o pessoal ficava lá só entre eles, o pessoal de confiança do Sérgio Moro, grampeavam pessoas, grampeavam um, grampeavam outro, quebravam todo tipo de sigilo em uma investigação que jamais faria parte do processo original. Por quê? Porque se eles fizessem isso no processo original, o réu, em algum momento, o investigado em algum momento, ficaria sabendo. Porém, como era um processo secreto que eles não iam oferecer denúncia naquele, simplesmente quando não precisassem, fechava a investigação e já tinham ali tudo que eles podiam ter contra a pessoa conseguido de maneira ilegal. Isso é usar brechas na lei para cometer crimes. É o que o Sérgio Moro fazia. O Sérgio Moro, como presidente, ele não vai precisar usar brecha na lei, ele vai simplesmente impor a ditadura dele, que é a ditadura do judiciário. Então, Sérgio Moro é um cara perigosíssimo e ele agora tá com esse expediente. E vamos lembrar uma coisa, o dono dessa pesquisa, chama Ponteio Político, ele era funcionário do Estadão, né? Um dos funcionários do Estadão. O Estadão, que falou que era uma escolha muito difícil entre Bolsonaro e Haddad, o Estadão que ataca o Lula todos os dias e que defende o Sérgio Moro todos os dias. Porém, faz umas 2 semanas teve um editorial estranho do Estadão, assim, meio que criticando o Moro, mas não se preocupe, não, Sérgio Moro, porque 2 dias depois o Estadão já estava elogiando o Sérgio Moro. E é engraçado como eles conseguem escrever textos gigantescos sobre um criminoso como esse, sem citar em nenhum momento a Vaza Jato, sem citar em nenhum momento todas as coisas erradas que o Sérgio Moro fez durante o curso da Lava Jato. É incrível. E sem citar que ele foi considerado um juiz ladrão pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, agora o bolsonarismo está desesperado porque eles viram que o Sérgio Moro é um rival deles a curto prazo, que não terá segundo turno se o Bolsonaro não for para o segundo turno, ele não vai poder rivalizar com o Lula. O Bolsonaro ainda espera que ele indo para o segundo turno contra o Lula, esse pessoal todo que hoje está com o Sérgio Moro, apoie o Bolsonaro no segundo turno, que ele tem o mesmo apoio que ele teve em 2018. Eu vou te dar um spoiler, não estará com esse apoio todo não, porque aquela tempestade perfeita para o fascismo que aconteceu em 2018 não acontece mais. Porém, agora o Sérgio Moro, o Bolsonaro vai começar a atacar o Moro, os fascistas estão brigando entre si, e aqui nessa fogueira a gente vai jogar gasolina nessa briga. Eu vou torcer para que briguem bem feio mesmo, porque são fascistas. E enquanto eles brigam, eu vou te falar, nas pesquisas sérias o Lula ganha no primeiro turno em todas elas. Então eles que brigam aí para saber quem é que vai ser o segundo colocado no primeiro turno e que não vai para o segundo, porque não teremos segundo turno. Vamos ver aí os próximos passos. Enquanto isso, a gente jogando gasolina na fogueira, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som lá na cidade de São José, é a cidade do Clube de Tiro Ponto 38. Eu mostrei aqui anteontem, o carro de som passando em frente ao Clube de Tiro, mas aqui é no resto da cidade, centro de São José. Santa Catarina, de 80% dos votos ao demônio. Aqui um dos vídeos, eu vou mostrar outro trecho aí, São José.
Tá carregando. Assim, no próximo vídeo eu mostro mais trechos de São José, Santa Catarina. A internet aqui tá ruim, mas eu vou consertar a internet, porque eu acabei de me mudar, ó, até voltou a almofada aqui. Vamos continuar indo pra cima deles. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, deixa as outras redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal, que aqui a gente faz oposição a esses fascistas. Eu vou falar. O Sérgio Moro é a segunda via do bolsonarismo. É tão fascista quanto o Bolsonaro. Inclusive, fascista por fascista, o Moro prendeu um monte de gente sem provas. Ó, falou.